Então, falando um pouco sobre filosofia, nós podemos ver o seguinte. Primeiro, do que se trata a filosofia? Podemos entender que a filosofia é um entendimento, é a tentativa de esclarecer conceitos, esclarecer verdades e esclarecer o mundo e tudo aquilo que norteia, tudo aquilo que está à sua volta, né? Uma das áreas da filosofia que tem bastante espaço e que eu já falei de algum momento com vocês é a questão da epistemologia. Que palavra feia é essa, professor? Então, epistemologia é a área que estuda o conhecimento, que estuda o que é conhecer, como posso conhecer e qual critério eu tenho para o conhecimento. Então, toda a filosofia ela abarca esta dinâmica do conhecimento. E um pensador que é muito rico e traz uma leitura muito precisa sobre esse tema é um filósofo grego chamado Aristóteles, né? Aristóteles ele tem uma frase, tem um pensamento que é o seguinte: ele afirma que o ser humano tem por natureza o desejo de conhecer. Todos nós, quando deparamos com aquilo que é desconhecido, nós sempre fazemos aquela pergunta: o que é isso, né? Isso é filosofar. Você perguntar o que é isso, você está filosofando. Aristóteles, então, vai afirmar essa sentença que é a seguinte: todos os seres humanos têm, por natureza, o desejo de conhecer. É claro que aqui entra uma questão toda da natureza, qual a natureza do ser humano. O ser humano tem a natureza qual a natureza do ser humano, do que é composto o ser humano. Mas eu não vou adentrar nesses pontos para nós ficarmos somente nessa questão do conhecimento, né? Então Aristóteles vai dizer que o ser humano tem o desejo, por natureza tem esse desejo de conhecer. Mas o que é o conhecimento para Aristóteles, né? Quando se fala o que é conhecer para nós, né? O que é conhecer? Né? Existem várias maneiras de nós conhecermos, né? Existe, por exemplo, o conhecimento da matemática, né? Eu conheço tudo pelos números, né? Equação matemática. Suponhamos 2 mais 2, eu tenho um conhecimento adquirido com o tempo, que é que 2 mais 2 são 4, né? Temos o conhecimento científico, que é pautado por pesquisadores profissionais da área, na qual deram para nós aquelas verdades, né? Temos também o conhecimento religioso, que é pautado por experiências históricas de pessoas que fizeram experiência com o divino e construíram, então, verdades sobre a religião. Temos várias verdades, né? O que eu queria colocar para você, aqui com Aristóteles, é que o Aristóteles ele é um pensador que tem uma característica diversa dos demais, né? Porque o Aristóteles vai colocar escadas do conhecimento, etapas para conhecer, né? O Aristóteles ele vai colocar 5 etapas, né, para obter o conhecimento. Não que uma seja melhor que a outra, mas são etapas distintas, né? Ele coloca semelhante a uma escada, né? Suponhamos, se você quer chegar até o topo de uma escada, primeiro você tem que percorrer o caminho daquelas escadas, né? Então Aristóteles vai colocar 5 degraus do conhecimento, né? Pautado naquela verdade, naquele axioma que ele diz: todos os homens, todas as pessoas, todos os seres têm o desejo de conhecer. Ele vai colocar então esses 5 escadas do conhecimento. Vamos lá a elas, ó. A primeira, a sensação, né? Eu posso conhecer pela sensação, olha, bebi essa água, né? Vi que ela está gelada, então tive a sensação. O vento que vem pela janela dá uma sensação de frescor em mim. E esse conhecimento se dá esse conhecimento do vento gelado se dá pela sensação. É o meio de você obter o conhecimento. O outro ponto, outra escada do conhecimento se chama, segundo Aristóteles, memória. O que é memória? Eu tive uma experiência um tempo atrás e ficou registrado na minha mente. E agora eu lembrei daquilo, né? Eu tive uma experiência que se colocasse, suponhamos, eu tive uma experiência e a partir daquela experiência ficou registrado na minha memória um evento, uma ação. Então a memória para o Aristóteles também é o meio de obter conhecimento. No outro degrau da escada vai ter a experiência, né?
Então, o Aristóteles vai trabalhar aí também a experiência como um dos degraus para obter o conhecimento. E o outro degrau, um degrau um pouco mais acima, é a arte ou a técnica, né? Que para eles vão chamar, os gregos vão entender de poesis, né? O que é poesis? Poesia é a produção, né? E o último, o quinto andar o quinto degrau dessa escada para Aristóteles seria a ciência, né? Para o Aristóteles, a ciência é o último degrau do conhecimento, é a mais perfeita, né? Mas o que é ciência para Aristóteles, né? Ciência não nós entendemos ciência como tudo aquilo que estuda, tem um objeto de estudo, né? Para Aristóteles, ciência é aquilo que existe por si só, não precisa de nenhum outro elemento para existir, né? Então, percebe-se então que existe 5 degraus aí para alcançar ele vai dividir o conhecimento em 5 degraus, né? É uma escada, ele vai dizer, olha, o conhecimento é uma escada que você vai alcançando. Existem vários meios de você obter o conhecimento. Pela sensação, pela memória, pela experiência, pela arte, pela técnica e, por fim, pela ciência, né? A experiência, ele vai colocar interessante, olha só, existem as experiências particulares e existem as experiências universais. Qual é a diferença entre uma experiência particular e universal? Suponhamos, uma experiência universal, a lei da gravidade, ela é para todos, é uma experiência comum a todos. Uma experiência particular, o gosto por churrasco, né? O gosto pelo churrasco pode ser bem particular. Pode ser que exista pessoas que não gostam de churrasco, né? Então, essas são as distinções entre as experiências. Ele coloca que existem experiências particulares e experiências universais. Então, Aristóteles vai afirmar que todo homem tem um desejo de conhecer e vai elencar algumas etapas do conhecimento. Esse conhecimento que todos os homens têm, né? Claro que tem alguns homens que não conseguem alcançar, fica oscilando nessas escadas, né? Mas o ideal é que você consiga, segundo Aristóteles, você consiga trilhar todos os degraus do conhecimento, a sensação, a memória, a experiência, a arte, né? A arte ou a técnica e, por fim, a ciência, né? E ele vai colocar que essas escadas são cruciais para o homem fazer, de fato, a experiência, beleza? Então, era isso que tinha para hoje. Depois voltaremos com outro vídeo, tá bem?